Para encerrar as apresentações desta jornada cultural, destacamos os integrantes da mesa virtual do painel, aspectos jurídicos da suspensão do direito de dirigir e a nova regra para contagem de pontos. Doutora Ana Beatriz de Oliveira Dias, advogada especialista em Direito do Trânsito, pós-graduada em Direito de Trânsito pela Faculdade Legale. Dr. Isaac Iacovoni, presidente da Comissão de Direito do Trânsito da 21ª Subseção de Bauru. E Dr. José Luiz Rigamante, secretário da Comissão de Direito do Trânsito da OAB São Paulo e presidente da Comissão de Direito do Trânsito da 238ª Subseção de Nossa Senhora do Ó. Para realizar a abertura deste painel, passamos a palavra ao Dr. José Luiz Rigamonte, secretário da Comissão de Direito do Trânsito da OAB São Paulo. Doutor, uma boa tarde, a palavra é sua. Uma boa tarde a todos. Eu inicio aqui essa apresentação agradecendo pela oportunidade de representar a Comissão de Direito de Trânsito da OAB de São Paulo na Jornada Cultural Online. Essa jornada ela teve mais de 70 painéis e mais de 200 participantes. E agradeço também àqueles que trabalharam para que isso fosse possível, em especial o doutor Ademir Rafael, o presidente da Comissão de Direito de Trânsito, aos colaboradores e palestrantes, e o fazendo aqui na pessoa da doutora Patrícia Vanzolin, presidente da OAB São Paulo. Dando início aos trabalhos, passo a apresentação dos palestrantes. A doutora Ana Beatriz de Oliveira Dias, advogada e especializada em Direito de Trânsito, formada no Centro Unisalesiano, pós-graduada em Gestão Pública e Direito de Trânsito, foi servidora pública do DETRAN por aproximadamente 12 anos. Dr. Isaac Iacovoni, advogado especialista em Direito de Trânsito, presidente da Comissão de Direito de Trânsito da OAB Bauru, formado pela Unip, no campus de Bauru, e pós-graduado em Direito de Trânsito. Nesse painel, nós vamos tratar sobre os aspectos jurídicos da suspensão do direito de dirigir e a nova regra da contagem de pontos. É muito relevante o tema, e principalmente por conta da Lei 14.071 de 2020, que entrou em vigor em abril de 2021. Ela trouxe vários aspectos, várias alterações, e o principal deles, que no primeiro momento foi a alteração na contagem dos pontos, que ainda confunde muitos condutores. Quem estiver nos assistindo aí pela plataforma do YouTube, é só colocar, caso tiver alguma dúvida, postar sua dúvida lá no chat, que a gente vai acompanhar por aqui, e em algum momento a gente pode colocar aqui para os palestrantes responderem. E já de imediato eu passo a palavra à doutora Ana, perguntando justamente isso, doutora. Essa questão dos pontos acaba confundindo muito, porque houve uma alteração significativa aí com a Lei 14.071. Eu gostaria que a senhora nos apresentasse aí essas alterações e algum outra informação que a senhora julgue relevante. Tem a palavra, doutora. Boa tarde. Seu áudio, doutora, está desligado? Pronto, ativei. Perfeito. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar dessa jornada cultural da OAB, em comemoração à Semana do Advogado, né? O Dia do Advogado foi ontem. Parabéns a todos os colegas que não tive a oportunidade de parabenizar. E agradecer ao doutor Ademir, presidente da Comissão Especial de Direito de Trânsito, pela oportunidade de participar tão ativamente desse desenvolvimento do direito de trânsito. Eu sou coordenadora regional da Comissão Especial de Direito de Trânsito, e isso tem ajudado muito para que nós advogados especialistas em Direito de Trânsito, possamos melhorar as condições de trabalho e desenvolver realmente o direito de trânsito. Em relação à alteração na contagem de pontos realizada pela Lei 14.071 lá em 2021, aliás, a lei é de 2020, mas entrou em vigor em 2021, a maioria das pessoas acredita que é uma regra em todos os casos,
o limite para pontuação será de 40 pontos. A pessoa só será suspensa se atingir os 40 pontos. Mas, como toda regra tem uma exceção, ela possui alguns parâmetros ali, ela possui um escalonamento diferente da norma anterior, que era estática em todos os casos, independentemente da gravidade da infração, e independentemente de qualquer ali característica do condutor, seriam 20 pontos para suspender, para instaurar um processo de suspensão do direito de dirigir. Né? Atualmente, não. Via de regra, são 40 pontos. Né? Porém, se houver uma infração gravíssima, esse limite cai para 30. Ou seja, aliás, o limite seria 39, seria 29, né? Se a pessoa alcança 30, ela já tem contra si um processo de suspensão instaurado, né? Quando ela possui uma infração gravíssima. Se o condutor, entre as infrações que ele cometeu, conter ali 2 infrações gravíssimas ou mais, esse limite cairá então para 20. Né? Agora, em se tratando de condutor que exerce atividade remunerada, aquele profissional que ao volante, né, ou que exerce atividade remunerada ao volante, esse limite ele vai ser sempre 40 pontos, independentemente da gravidade das infrações cometidas. E isso foi uma inovação da lei que está levando em consideração ali o princípio, né, o objetivo da penalidade em si, que não seria apenas punir, mas também educar, e também visando respeitar e garantir ali o princípio constitucional ao trabalho, né? Porque visto que esse condutor está desempenhando ali a sua profissão, seu trabalho, e dali depende a sua subsistência. Né? Seriam essas as considerações que eu tenho a dizer sobre a nova contagem de pontos. Bom, perfeito. Então, a gente tem, resumindo, nós temos uma divisão, fiz algumas anotações aqui enquanto a senhora estava falando. Nós temos aqui três divisões. Seria uma contagem de 20 pontos, 30 pontos ou de 40 pontos. E o que vai influenciar nessa contagem são as infrações gravíssimas, perfeito? Seria isso? Certo. Uhum. Então, para nenhuma infração, se o condutor não tiver nenhuma infração gravíssima, a suspensão da habilitação ela vai acontecer quando ele atingir, aliás, o processo de suspensão será instaurado quando ele atingir 40 pontos. 40 pontos. Se tiver uma infração gravíssima, quando ele atingir 30 pontos, e quando ele tiver 2 ou mais infrações gravíssimas, quando ele atingir 20 pontos, num período de 12 meses. Perfeito? Tem esse pequeno detalhe. Você poderia fazer algum esclarecimento a respeito dessa contagem de 12 meses, porque confunde muitas pessoas, né? Principalmente aqui em São Paulo, que hoje o Detran ele mantém a pontuação quase que ad eterno, né? Se a gente buscar o prontuário do condutor, ele vai ter infrações ali de 2018, 19, ele se assusta com isso, né? Como é que funciona essa contagem de 20 pontos, aliás, essa contagem aí dos 12 meses? Você poderia fazer um esclarecimento para a gente como que é feito isso? Sim, essa contagem, ela leva em consideração a data em que a infração foi cometida. Então, se a partir do momento que você levou a sua primeira infração, e a contar daquela data, 12 meses para frente, você acabar atingindo esse limite, né, seja de 40, 30 ou 20 pontos, aí sim você vai ter contra si um processo de suspensão instaurado. E aí muitas pessoas ficam preocupadas porque, assim, acumulam muitos pontos, mas de vários anos para trás, como você mesmo disse, doutor. E, assim, antes da pandemia já acontecia dessas multas ficarem ali, dessa pontuação ficar ali esquecida no prontuário do condutor por alguns meses, mas dentro de 2 a 3 meses ela sumia, né? E depois da pandemia a gente percebe que desde 2019, 2018, que era para ter saído, não saiu ainda, mas o condutor não tem motivos para se preocupar com isso, porque apesar de estar aparecendo lá no prontuário dele, não ter saído de lá, o Detran não retirou, esses pontos não serão levados em consideração nessa somatória para fins de suspensão do direito de dirigir. Perfeito. Bom, uma observação perfeita aí. Doutor Isaac, eu vou passar a palavra para o senhor agora. Nessa questão aí de pontuação, né, a gente fala muito de pontuação, fala muito de soma de pontos, né, como a doutora bem explicou agora, mas a gente tem aquelas infrações que são as famosas autossuspensivas. Uma única infração de trânsito, ela já enseja ali a instauração do processo de suspensão. Então, nós temos 2 tipos, né, praticamente, aí de suspensão. Aquela por acúmulo de pontos, em que a pessoa vai acumulando ali alguns pontos, e foi o que a doutora Ana Beatriz comentou agora,
e aquelas outras infrações que por si só já ensejam ali a suspensão da habilitação. Vou citar aqui excesso de velocidade acima de 50% da velocidade permitida, a multa da lei seca, que são infrações que sozinhas vão gerar a suspensão da habilitação. E existe aí uma previsão legal, gostaria que o senhor comentasse alguma coisa a respeito disso, sobre a instauração dos processos. Porque hoje o DETRAN de São Paulo, a gente lida com 2 processos ao mesmo tempo, não, mas há 2 processos. Então, numa multa da lei seca, por exemplo, nós temos o primeiro processo, em que nós temos 3 recursos ali que são possíveis a apresentação, e depois o DETRAN instaura um segundo processo específico para suspensão da habilitação. Mas existe agora a questão da concomitância. E aí eu passo a palavra para o senhor agora, para que o senhor explane um pouco a respeito disso. O que seria essa concomitância? Como é que vai funcionar isso? Dê uma explanação para a gente, por favor. Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutor Zé Luiz. Quero agradecer também a oportunidade, né, que foi me dada para participar desse painel. Agradecer também a doutora Ana Beatriz, que divide comigo aqui os trabalhos desse painel. Doutora Ademir, meu professor e amigo, presidente da Comissão de Trânsito da Seccional São Paulo, e cumprimentar também todos que estão assistindo nós pelo canal do YouTube. Então, doutor Zé Luiz, esses processos concomitantes uma situação assim que gera um pouco de polêmica, um pouco de dúvida, né? Porque são processos que ele está previsto desde 2016, com a entrada em vigor da Lei 13.281, né? Que previu que os processos de suspensão relativo às multas autossuspensivas, ele deveria ser instaurado concomitante aos processos de aplicação da penalidade de multa. E aí agora, em 2020, com a introdução da Lei 14.071, ela acrescentou, né, que os processos são concomitantes com o processo de multa, mas eles devem ser instaurados pelo órgão que instaurou o processo de multa, no caso, né? Então, por exemplo, se o DR se você comete uma infração de lei seca e quem autuou você é o DR, ele também obrigatoriamente deverá instaurar o processo de suspensão da CNH. Então, neste caso, o que acontece? Embora esteja previsto desde 2016 e entrou em vigor a partir da introdução da Lei 14.071, 12 de abril, eu só tenho ciência que o DETRAN do Rio Grande do Sul está instaurando por enquanto, né? Mas, por enquanto, que a gente saiba, se o DR não está instaurando, os municípios não estão instaurando, o DETRAN não está instaurando, o PRF não está instaurando. E aí, neste caso, o que acontece? Hoje, o artigo 261 ele é taxativo. O seu parágrafo 10º, ele diz que os processos devem ser instaurados de forma concomitante. E aí, o que a gente vê? A Lei 14.071, ela veio, só que teve um problema. Porque os órgãos autuadores, DR, os órgãos executivos de trânsito rodoviário, vamos falar assim, DR, DENIT, os órgãos executivos municipais, né, eles não tinham competência legal para instaurar processo de suspensão. Então, aí, nesse caso, a Lei 14.071, ela veio e alterou os artigos 20, que trata da Polícia Rodoviária Federal, artigo 21, que trata dos órgãos executivos rodoviários, e o artigo 24, que trata dos órgãos executivos municipais, e acrescentaram essa competência para, além de instaurar o processo de multa, que já tinha essa competência prevista, também o processo de suspensão quando da ocorrência de infrações autossuspensivas que são de sua competência. No caso, quando a Lei 14.071 ela foi aprovada, foi concedido aí um prazo de 180 dias para que os órgãos executivos de trânsito se adequassem, se adaptassem às novas regras.
Mas, no entanto, após aí inúmeras reclamações dos órgãos, questionamentos, foi falado que não havia possibilidade, nesse período de 180 dias, os órgãos se adaptarem para fazer a instauração do processo de forma concomitante. E aí foi aprovada aí uma lei, que é a Lei 14.229. Essa lei entrou em vigor em 28/10/2021, e, dentre as várias mudanças, ela introduziu no Código de Trânsito o artigo 338-A, que diz que as competências previstas no artigo 21 e no artigo 24 seriam suprimidas até o dia 31 de dezembro de 2023. Então, a partir de 1º de janeiro de 24, que esses órgãos seriam obrigados a instaurar os processos de forma concomitante. Aí vem a pergunta, né? Então, até 31/12/23, não existe, então, a obrigatoriedade de ser instaurado o processo concomitante, então. E vai continuar do mesmo jeito, vai continuar como era antes, o DETRAN instaurando o processo de suspensão, os órgãos instaurando o processo da penalidade de multa, o DETRAN, consequentemente, instaurando o processo de suspensão. Aí, que se nós analisarmos aí o que reza o artigo 338, a suspensão se refere somente ao artigo 21 e 24 do Código de Trânsito, que diz respeito aos órgãos executivos rodoviários e aos órgãos executivos municipais. Mas, no entanto, esse artigo 338-A, ele não alterou o artigo 20, que trata da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, e também não alterou o artigo 22, que trata dos órgãos executivos estaduais. Então, qual que é o meu entendimento? Desde 12/4/2021, esses órgãos, PRF e o DETRAN, deveriam estar instaurando o processo concomitante com base no parágrafo 10º do artigo 261. Porque a suspensão introduzida pelo artigo 338-A diz respeito exclusivamente aos órgãos executivos rodoviários, DENIT, DR, e aos órgãos executivos municipais, só. E aí, se o DETRAN e a PRF não estão instaurando, aí que vem a pergunta aí que vale, como se diz, a pergunta do milhão, né? Teria alguma consequência pelo fato deles não estar sendo instaurados, esses processos concomitantes, em relação a não estar cumprindo o que prevê o parágrafo 10º do artigo 261? Aí é a pergunta que a gente tem que fazer e se debruçar em cima dos livros para que a gente possa fazer uma tese matadora. Porque eu entendo que sim, porque com base no artigo 282 do Código de Trânsito, o prazo de notificação da penalidade de suspensão, se o processo é concomitante, ele deve acontecer no período de 180 dias. Porque se não acontecer durante o período de 180 dias, da data do cometimento da infração, precluso estaria o direito do DETRAN e da PRF de se instaurar aí processo de suspensão do direito de direito cidadão. Então, neste caso aqui, se hoje, vamos dizer, o DETRAN venha a instaurar processos relacionados a multas da PRF, é possível? Não, porque eu entendo que o DETRAN não tem competência para instaurar processo em relação à PRF, porque a suspensão que está prevista no artigo 338-A não diz respeito à PRF, mas sim somente aos órgãos rodoviários, executivos rodoviários e aos órgãos municipais. Então, é um tema que tem bastante questionamento, vamos falar assim, né? E um último questionamento para colocar mais uma sementinha aí na cabeça da gente aí, é que a Lei 14.1071 ela entrou em vigor em 12/4/21. E a 14.229, que veio concedendo esse prazo aos órgãos executivos rodoviários e ao órgão executivo municipal, entrou em vigor em 28/10/21. Teve um lapso temporal aí de 6 meses e alguns dias.
Então, o que eu entendo? Que durante esse período do dia 12/4 de 21 até 27/10 de 21, um dia antes da entrada em vigor da 14.229, os órgãos executivos de trânsito, na sua totalidade, deveriam estar aplicando os processos concomitantes. Porque se não estão aplicando, o DETRAN não tem competência para aplicar nenhum tipo de processo que diz respeito ao DR, que diz respeito aos órgãos municipais. Vamos dizer, se você toma uma multa de lei seca e a infração foi processada pelo DR, e foi nessa data, nesse período, nesse lapso de 6 meses, o DETRAN não tem competência para instaurar o processo de suspensão, porque a competência pela Lei 14.071 era do DR. Do mesmo modo, se você toma uma infração de excesso de velocidade, competência municipal. Então, essas considerações para a gente estudar um pouquinho, para a gente ver que existem muitas nuances aqui, muitas dúvidas ainda com relação à questão do processo concomitantes, que até agora a gente nem sabe como que o DETRAN vai se posicionar, se é um processo único numa única notificação, se é uma notificação da multa, outra notificação do processo de suspensão, mas os dois ao mesmo tempo. Então a gente não sabe se vai ser uma defesa única, se vai ser uma defesa do processo de multa, o processo de suspensão. Tudo isso ainda está meio nebuloso ainda. Perfeito, doutor. Eu vou voltar contigo nesse assunto ainda, porque eu acho que ele é bem interessante, porque o que a gente tem que deixar claro aqui para quem está nos assistindo é que nós estamos falando de autuações autossuspensivas. A gente não está falando aqui de acúmulo de pontos, como a doutora Ana Beatriz ela estava expondo um pouco antes. Isso tem que deixar bem claro, porque quando a gente fala de excesso de velocidade de prefeitura, né, de multas, autuações municipais, a gente está falando de infração de excesso de velocidade acima de 50%, que gera a suspensão da habilitação sem a necessidade de acúmulo de pontos por outras infrações. Mas eu vou voltar para você, doutor, mas eu gostaria que você fizesse um resumo mais detalhado aí dessa questão, porque nós temos, se a gente for lidar aí com os órgãos de trânsito, trazendo só isso para São Paulo, nós temos os órgãos municipais, a Polícia Rodoviária Federal, o DENIT, que são os órgãos federais, o Departamento de Estradas de Rodagem, que a gente está tratando com um órgão rodoviário estadual, e o próprio DETRAN. Então, resumidamente, se atentando apenas a esses 4 órgãos que eu acabei citando para o doutor, resumidamente, nós teríamos um período aí entre 12/4 de 2021 até 27/10 de 2021, seria uma data, e uma outra data que o senhor colocou aí por conta da alteração a partir de janeiro de 2023, se eu não me engano, correto? É isso, né? Só um resumo dessa situação, desses 4 órgãos, por favor. Se o senhor puder fazer um resumo novamente disso daí. Vamos lá. A questão dessa data que você falou é 2024, né? Perfeito. Essa questão é o que está previsto no artigo 338-A, né, que foi introduzida, que suspendeu a exigência do processo concomitante no âmbito dos órgãos executivos rodoviários e dos órgãos executivos municipais. Então, ok, a partir do momento da entrada da Lei 14.229, que aconteceu em 28 de outubro de 21, essa suspensão, esses órgãos não estão obrigados a fazerem o processo concomitante. Por quê? Até 31 de dezembro de 23, a responsabilidade continua da mesma forma que era antes da mudança da lei. Ou seja, eles aplicam o processo da autuação, o processo de multa e, consequentemente, o órgão executivo de trânsito, o DETRAN, aplicaria a questão do processo de suspensão. Tramitaria 2 processos. Então, essa tramitação, essa normativa do artigo 338-A diz respeito exclusivamente, no caso, como você falou, do DR e dos órgãos municipais, simplesmente. Só que você falou também da PRF,
e do DETRAN. Esses órgãos, eles não foram contemplados no que prevê o artigo 338. Então, no meu entendimento, desde a vigência da lei 14.071, que ocorreu lá no dia 12/4/2021, a partir da vigência dela, os órgãos de trânsito, tanto o DETRAN quanto a PRF, estariam obrigados a emitirem, a fazerem um processo concomitante. Então, estourou um processo lá, é lei seca, é multa mais a suspensão junto. Um exemplo, excesso de velocidade acima de 50%, PRF, é o processo de multa mais o de suspensão junto. DETRAN, lei seca, processo de multa mais o de suspensão. Então, eles não estariam na suspensão que prevê o artigo 338A. Eles estariam obrigados a fazerem o processo concomitante. Agora, quando diz respeito àquelas duas datas que eu te falei, 12/4/21, que foi a entrada em vigor da Lei 14.071, e 28/10/21, que foi a entrada em vigor da Lei 14.229, o que eu entendo? Que nesse lapso temporal de 6 meses, a lei vigorou na sua plenitude, não teve vício, não teve nenhuma nulidade, não teve mais nenhuma suspensão em relação a nada. A lei vigorou durante 6 meses, onde o DR teria que aplicar a multa e o processo de suspensão. O DENIT teria que aplicar a multa e o processo de suspensão. O órgão municipal teria que aplicar a multa e o processo de suspensão. Somente depois do dia 28/10 que houve aquela suspensão por conta da lei 14.229, que a gente fala que os órgãos executivos rodoviários e o municipal estariam suspensos dessa exigência. Então, o que eu entendo aqui? Que dentro desses 6 meses, a competência é exclusiva dos órgãos que aplicaram a penalidade. Então, se eles aplicaram a penalidade de multa nas multas que a gente chama de autossuspensivas, as autuações autossuspensivas, eles também são competentes exclusivos para aplicar a penalidade de suspensão do CNH. É isso aí. Perfeito, doutor. A gente vê que o Código de Trânsito ele sofre várias alterações ao longo do tempo, né? São praticamente 40 alterações que teve desde a data que entrou em vigor em 1997, mais resoluções, mais portarias, e a gente observa que num estudo mais apurado aí das leis e principalmente no que você comentou agora de questão de datas, a gente pode encontrar um processo, uma situação em que o processo de suspensão, se instaurado pelo DETRAN, ele é nulo de pleno direito, porque deveria ter sido questionado ou instaurado lá na época da infração pelo próprio órgão autuador. Bem interessante esse posicionamento que o senhor adotou aí. Mas eu vou voltar agora para a doutora Ana Beatriz, novamente nessa questão da pontuação, doutora, porque a gente sabe que, com a entrada em vigor da lei, a gente tinha uma fixação de pontuação de 20 pontos, seca, né? Só 20 pontos, independente ali da gravidade das infrações. E aí, com a Lei 14.071, a partir de abril de 2021, a gente teve ali uma alteração, digamos, mais benéfica, porque se um condutor, como a senhora pontuou anteriormente, ele tem 39 pontos, mas todas as infrações entre médias, leves, médias e graves, ele não vai ter ali instaurado o processo de suspensão. Mas e aqueles processos que já estavam tramitando, ou aquela pessoa que já tinha uma certa pontuação na habilitação? Essa lei nova, a gente sabe que ela é mais benéfica. Como que a gente pode aproveitá-la em benefício do condutor? Ela vai retroagir, não vai? A senhora pode explicar a respeito disso para a gente, doutora? Sim, claro. Em relação a esse tema, existem aí teses bem controversas entre si, né? E todas dizem respeito à retroatividade, a possibilidade ou não de retroagir. E enquanto o doutor Isaac falava sobre o assunto dele, eu já pensei em um gancho em relação à retroatividade, a algo que ele mencionou, que depois eu falo, né? Mas, enfim, em relação aos processos que ainda estavam em andamento quando a lei entrou em vigor, a gente nem tem que falar em retroatividade, fala-se, então, em aplicação da nova lei
a esses casos que ainda estão em andamento, que ainda não foram encerrados, né? Então, seria, de acordo com o que determina a lei, a nova lei, né? A lei ela tem que ser aplicada imediatamente, assim que ela entra em vigor, aos casos que estão em andamento, não é? Então, ali nem há o que discutir, né? Não seria retroatividade, seria aplicação da nova lei. Agora, em relação aos processos que já foram encerrados, existem aquelas pessoas que acreditam que a penalidade administrativa não possui caráter penal, mas somente administrativo, e que, portanto, não seria possível retroagir, considerando aquela possibilidade que a lei penal deve retroagir somente para beneficiar o réu, não é? Porém, se nós entendermos que a penalidade, as penalidades aplicadas, determinadas pelo CTB, elas possuem sim um caráter penal, então deveria sim ser aplicada a retroatividade, e esses condutores que têm contra si um processo de suspensão instaurado e finalizado já deveriam, então, ser dispensados do cumprimento da suspensão do direito de dirigir em decorrência do acúmulo de pontos, visto que agora a lei nova aumentou a contagem de pontos. Aqueles condutores que não haviam ultrapassado o limite de 40 pontos, ou 30 ou 20. Né? 20 ele ultrapassou, com certeza, né? Porém, existe uma outra situação que nós podemos, assim, interpretar de uma maneira mais benéfica ali para o condutor, para o interessado, onde um condutor que o processo foi concluído, porém ele ainda não cumpriu a penalidade de suspensão, e aí ele vai cumprir agora, então, na vigência da nova lei, da lei mais benéfica, ele vai ser tratado de maneira desigual a um condutor cujo processo ainda não tinha sido finalizado, e ele também não cumpriu a penalidade, e isso sim, ele dá margem, ele justifica a aplicação da retroatividade nesse caso, se nós pensarmos por essa ótica, e não apenas naquela definição, se a penalidade, as penalidades do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, se elas são de natureza penal ou somente administrativa. Entendeu? O que eu havia pensado sobre o assunto que o doutor Isaac mencionou, sobre aquele lapso temporal entre 12 de abril de 2021 e 28 de dezembro de 2021, que dentro desse período ele entende que aqueles órgãos deveriam sim ter instaurado o processo concomitante, eu concordo plenamente com ele, eu acho que não tem como decidir contrariamente, justamente em relação a essa questão da retroatividade. Porque se a gente utilizar essa tese que entende que as penalidades são de natureza somente administrativas e não penal, que somente os crimes de trânsito definidos ali no CTB podem se beneficiar dessa retroatividade, as outras penalidades, as penalidades administrativas não podem, né? Isso com base no princípio da legalidade, porque para que a sanção administrativa tenha a possibilidade de retroagir, precisaria que a lei determinasse que, naquele caso, deve retroagir, entendeu? Nessa situação, essa lei vai aplicar, ela vai voltar lá atrás e vai livrar aquele condutor da suspensão, da penalidade de suspensão do direito de dirigir, entendeu? O que a lei não fez. Assim também não fez essa lei que suspendeu a exigência de processos concomitantes somente em outubro. Ela não falou, olha, aqueles processos, aquelas multas autossuspensivas que aconteceram a partir do dia 12 de abril, elas também deverão ter seus processos separados, entendeu? Porque somente a partir de janeiro de 2024 que será exigido desses determinados órgãos de trânsito a instauração de processos concomitantes. A lei não disse isso. Ela não falou que naquele período deveria retroagir. Então, se a lei não disse isso, quer dizer que aquele período deve se aplicar, então, a lei que estava em vigor naquela época, que era a lei que exigia a instauração de processos concomitantes. Foi nisso que eu pensei. Não sei se os doutores concordam com essa minha observação, não é? E pensei nisso enquanto o doutor Isaac falava, porque tinha muito a ver com essa questão da retroatividade que eu já estava aqui pensando em falar.
Perfeito, doutora, mas eu vou manter a palavra contigo ainda, que eu quero saber, gostaria de uma informação sobre aquelas multas que a gente chama multa de balcão, que, por exemplo, aquela multa de não transferir o veículo dentro do período de 30 dias. Essa multa, ela continua pontuando na habilitação ainda? Como é que está o entendimento hoje desse tipo de multa? Então, desde a entrada em vigor dessa lei, da lei 14.071, lá em 12 de abril do ano passado, esse tipo de multa, ele deixou de ser somado aos pontos para atingir ali o limite de pontuação e então suspender a CNH desse condutor, né? A gente sabe que antes disso, administrativamente, é bem difícil de tentar resolver uma situação dessa, porém, no judiciário, nós tínhamos sucesso pedindo o cancelamento de um processo de suspensão que dependia de um tipo de multa desse para extrapolar o limite, não é? Já era praticamente pacífico as decisões do judiciário em relação a isso. O judiciário concordava que não deveria suspender o direito de dirigir, levando em consideração aquela multa. Mas, a partir dessa atualização do Código de Trânsito Brasileiro, existe menção expressa em relação a não consideração dessa multa na contagem de pontos para excesso de pontuação e suspensão do direito de dirigir. A gente pode até observar que a retroatividade ela vai se aplicar aí também, né? Porque se a gente tem uma habilitação que tem essa pontuação, e se porventura, com a retirada dessa pontuação, o limite vai abaixar, a gente pode considerar também uma retroatividade em benefício do condutor nesse aspecto. Doutor Isaac, obrigado, doutora. Doutor Isaac, o senhor poderia... Hoje nós temos uma possibilidade do condutor ele ter ali uma reciclagem preventiva. O senhor poderia nos esclarecer um pouco sobre o que seria isso, como ela é aplicável, ou algo do gênero? Por favor, doutor. Então, doutor Zé Luiz, a questão, quando a doutora estava falando sobre a questão da contagem de pontos, né? Sobre a questão dos limites, né? Então, me veio a questão da reciclagem preventiva. Então, um dos benefícios, uma das benesses que trouxe a cadeira CDU, assim, seriam a oportunidade de que as pessoas que têm CNH, CDOE, ou que exercem atividade remunerada, e aí a sua totalidade pode ser A, pode ser B, tenham oportunidade, a partir do momento que atinge a totalidade de 30 pontos até 39 pontos, a possibilidade de se requerer junto ao DETRAN a realização do curso que a gente chama curso de reciclagem preventiva. Qual o objetivo? Faz uma reciclagem como se fosse uma reciclagem de suspensão de CNH. Fazendo essa reciclagem, a partir do momento que é inserido o certificado dentro do sistema, zera-se toda a pontuação que aquele condutor tinha durante o período dos 12 meses. E aí o condutor pode repetir essa reciclagem após 12 meses. A questão, qual que é o objetivo prático disso? Embora tenha muito, vamos falar assim, muito ponto, mas vamos colocar que um cidadão tomou 39 pontos, fez a reciclagem preventiva, zerou a pontuação, ele pode chegar até 39 pontos novamente. Então, ele poderia ter, em um ano, que ele teria vamos falar assim, um limite de 39 pontos, para ele pode ser um limite de 78 pontos, que ele poderia estar atingindo dentro de um ano, e mesmo assim ele não perderia o direito de dirigir através de um processo de suspensão. Então, a reciclagem preventiva nada mais é do que uma benesse para aquelas pessoas que utilizam o veículo como sua ferramenta de trabalho. Então, a pessoa que às vezes que trabalha no volante, que viaja dia e noite, vamos falar assim, né? A gente sabe que a gente às vezes sai de Bauru para São Paulo, se você não voltar com uma multa nas costas, aí é difícil, né? Então, e as pessoas que viajam e trabalham o dia inteiro, então, às vezes, por mais cuidadoso que seja, às vezes acaba tomando uma multa de velocidade ou alguma outra multa por alguma desatenção. Então,
o que acontece? A reciclagem preventiva trouxe aos profissionais do volante essa benesse de fazer uma prova de reciclagem e zerar a pontuação dentro do período de 12 meses. É bem interessante esse apontamento que o doutor fez, porque ao invés de 39 pontos, nós chegamos a 78 pontos dentro de um ano, né? É bem interessante isso, porque o que tem que ficar claro aqui é que essa reciclagem preventiva, ela é prevista para condutores que exercem atividade remunerada, correto, doutor? E aí, não importa, né, deixando claro aí para quem nos assiste, que não importa a gravidade das infrações nesse caso, ele pode ter todas as infrações gravíssimas, que o limite de pontuação será de 39 pontos dentro daquele período de 12 meses, que a doutora Ana já nos explicou como funciona. Mas, fazendo a reciclagem preventiva, ele pode, ao invés de 39 pontos, ele pode chegar aí a 78 pontos, porque seriam 39 pontos da primeira situação, ele faz a reciclagem preventiva, essa pontuação ela é zerada, e, novamente, ele tem ali um outro período para que tenha um acúmulo, novamente, de 39 pontos, chegando aí aos 78. Uma observação bem interessante que o doutor nos colocou aqui. Doutora Ana, eu vou voltar naquela questão da retroatividade, porque eu acho que é interessante a gente voltar a discutir o assunto, principalmente nessa questão do término do processo, né? Porque existe aí a necessidade de se entender o que seria o encerramento efetivo do processo, né? Como que ele realmente se encerra. Eu gostaria que a senhora voltasse nesse assunto de novo para uma explicação novamente de como como que a gente identifica, né, esse trânsito em julgado do processo. A senhora bem pontuou na matéria penal, alguma coisa nesse sentido, mas a senhora explicar novamente esse assunto para a gente, principalmente essa questão de quando acontece o trânsito em julgado. Sim, de acordo com o entendimento a partir da leitura do artigo 290 do CTB, o fim do processo acontece com o julgamento do último recurso, no caso seria o recurso ao CETRAN. Assim que ele é julgado, encerra-se então esse processo administrativo, né? Então, sim de bastante importância a gente delimitar este momento, já que ele vai ser considerado para definir se retroage, se não retroage, se aplica a nova lei ou não. Acontece que existem aí na legislação algumas informações que podem fazer entender que este momento não se encerra a partir do julgamento realizado pelo CETRAN, mas a partir do momento que é emitida e encaminhada a notificação que informa o resultado desse julgamento. Então, existe aí também uma discussão, existe aí margem para desenvolvimento de teses, tudo vai depender da situação e do que vai beneficiar o seu cliente ou não, né? Igual nós já conversamos anteriormente numa das reuniões. Atualmente, isso não tem a ver com a Lei 14.071, mas está relacionado também ao processo de suspensão do direito de dirigir. Recentemente, o DETRAN ele emitiu as notificações relativas ao julgamento realizado pelo CETRAN de processos administrativos lá de trás, recursos que foram apresentados antes de 2019, 2018, 2019, 2020 e foram julgados somente em 2021, há mais de um ano atrás. O CETRAN realizou esse julgamento. Então, se a gente utilizar o entendimento do artigo 290 do CTB, a partir do momento que ele julgou, encerrou então o processo administrativo, mas o DETRAN não emitiu a notificação. Ele foi emitir a notificação somente agora, nesse primeiro semestre do ano de 2022, se eu não me engano, foi a partir do final de maio, junho, ele começou a emitir essas notificações desses processos que estavam parados lá desde 2018, 2019, não é? E aí, nessas notificações, o DETRAN informa o condutor que a CNH dele será bloqueada a partir do dia 12 de junho, por exemplo, não é? Mas a legislação diz, a resolução do CONTRAN diz que o início do cumprimento da penalidade vai acontecer no dia subsequente ao limite que o condutor tem para entregar a CNH, não é? Só que se a gente for levar em consideração a data em que o processo encerrou, isso aconteceu lá atrás. Então, esse condutor, ele tem que ter
considerado como período de cumprimento da suspensão do direito de dirigir a partir do momento que o processo encerrou, que foi quando julgou, porque é isso que o CTB diz, não é? Então, isso daí é um assunto realmente que a gente pode desenvolver bastante e pode resolver muitos casos, né? Legal, doutora. Bom, então o que é muito importante, né? A gente tem muitos processos tramitando e é uma questão interessante do Detran de São Paulo que às vezes ele julga o processo e nem lança essa informação no sistema. Essa informação aparece, como a senhora bem pontuou aí, de questões de 2020, foram julgados em 2020 e estão lançando no sistema agora, né? Em 2022. Julgamentos em 2021 e foram lançados agora em 2022. Eu venho acompanhando casos aqui que houve o julgamento, né? A defesa foi apresentada em 2019, foi julgado em 2020 e só lançou no sistema agora, o processo de cassação, inclusive. Então, olha o lapso temporal que houve aí entre a finalização, teoricamente, a finalização do processo com o julgamento e o lançamento dessa informação no sistema. E quando lança essa informação no sistema, eles lançam com data retroativa, porque você está acompanhando ali todo mês, né? Eu faço acompanhamento aqui em alguns casos de alguns clientes, né? O cliente faz e me reporta a informação, que ele está consultando, de repente ele consulta e avisa, doutor, tem uma informação nova aqui. E quando ele vai pesquisar essa informação nova, ela foi lançada com uma data lá de 2020, mas até o mês passado não tinha nada. Então, é muito, muito complexo essa questão de se identificar realmente o momento em que foi feito esse julgamento, porque não tem essa notificação, o Detran ele não encaminhou notificação ainda para o condutor, e no sistema não tem nada. Né? E ali o condutor está achando que o recurso dele continua aguardando o julgamento. Então, vários casos, não, todos os casos estão desse jeito, né? Então, principalmente, e talvez por conta da pandemia, o Detran ele não se adequou a essa questão da pandemia, né? Alguma coisa nesse sentido, mas eu venho observando que de 2020 para cá, todos os processos estão com esse problema. Até 2019 a gente não tinha isso. O julgamento era feito e em uma questão ali de um mês, no máximo, 30 dias ali, já era lançado no sistema, a gente já tinha essa informação. E hoje não. Hoje a gente fica num vácuo sem entender o que realmente está acontecendo, porque a gente está acompanhando, está aguardando o julgamento, e em tese ele está nessa condição, porque aparece lá aguardando o julgamento, e de uma hora para outra muda com uma data retroativa de 2020. Então a gente fica bem difícil, né, identificar. Se a gente for apenas pelo sistema do Detran, fica muito difícil e fica uma outra situação. Nós estamos consultando, até o mês passado não tinha nada, e esse mês apareceu uma situação nova, uma data de 2020. É bem interessante isso. Sendo que o processo, não cabe mais recurso àquele processo desde, sei lá, maio de 2021. O condutor está achando que ainda não foi julgado, ele está ali achando que ele ainda tem chance de conseguir resolver o problema dele. Isso impede que, se ele soubesse que não tinha mais jeito, ele poderia, inclusive, entregar a CNH dele para começar a cumprir quando fosse mais conveniente para ele. Não ficar esperando a boa vontade do Detran para colocar esse bloqueio quando ele quisesse, não é? E aí a gente percebe que, ainda hoje, a gente sofre as consequências desse período de pandemia que atrapalhou e bagunçou tudo, e que, inclusive, o Detran, desde 2020, não instaurou mais nenhum processo de suspensão, né? O Detran do Estado de São Paulo não instaurou mais nenhum processo de suspensão, né? E, assim, a gente não sabe se todos serão, desses anos todos, 2020, 21, 22, todos serão instaurados ao mesmo tempo, se vai ter ali uma gradatividade nisso, mas aí a gente também já entra em outra questão, que é a questão da decadência, da aplicação da penalidade, não é? Da notificação de penalidade, não é? Porque seria a partir do fim do processo da multa, teria ali o prazo de 180, se não apresentou recurso, ou 360 dias para emissão dessa notificação de penalidade, né? E hoje já existem casos em que a gente realiza essa argumentação, né? E o Detran julga o recurso às JARES, né? Porque eu ainda não recebi nenhum do CETRAN, o CETRAN não julgou nenhum. A JARE justifica com as resoluções do CONTRAN, que houve ali a suspensão dos prazos e tudo mais, não é?
Porém, a gente sabe que a lei maior, lá o CTB, define esse prazo, não é? É uma pena que o Detran não leve em consideração essa interpretação da lei, que tem alguns casos que a interpretação não é nem tão complexa, não demanda nem tanto desenvolvimento de uma tese tão profunda, ela é bem clara, assim, com alguns princípios bem básicos do direito, e o Detran não concorda, é uma pena, e isso faz com que a gente perceba que nesse sentido, né, na esfera administrativa, principalmente, o direito de trânsito, ele é um pouco desconsiderado pela administração, entendeu? Porque a gente sabe, assim, o CTB, ele não define apenas infrações de trânsito, como todo mundo pensa, né? Só define quais são as condutas que não podem ser realizadas. Grande parte dele também determina ali o que a administração pública tem que realizar na fiscalização. São regras que a administração pública precisa aplicar nos processos administrativos que ela instaura ali, né? E aí, ela não respeita muitas dessas regras, né? E é uma pena que na esfera administrativa a gente não tenha esse respeito às determinações do CTB, não é? Perfeita observação. E uma outra observação interessante que a doutora fez é justamente isso, né, que desde 2020 a gente não tem instauração de novos processos. Então, muitos condutores, eles entram em contato com o escritório, até questionando isso. Olha, eu tenho multas aqui de 2019 que já era para ter saído aqui da minha certidão de pontos e não saiu ainda. E quando a gente avalia, a gente identifica que na legislação nova, a habilitação, o processo vai ser instaurado. E quando você explica isso para o cliente, ele já fala, não, mas depois de 12 meses a pontuação sai do sistema. E aí que uma ponderação para que fique claro para quem nos assiste, que a partir do momento que você acumula 20, 30 ou 40 pontos dentro daquilo que a doutora já expôs, né, ou 40 pontos para quem exerce atividade remunerada, mais 20, 30 ou 40 com as infrações gravíssimas aí que foram pontuadas, a partir desse momento o Detran ele tem um prazo para instaurar esse processo. E esse prazo ele é de 5 anos, ele não vai instaurar, ele pode instaurar do dia para a noite, como ele pode esperar um período maior para poder fazer a instauração desse processo. E é isso que vem acontecendo, né? Então, a gente tem processos que poderiam ser instaurados em 2020, em 2021, 2022 e não foram instaurados ainda. E isso vai acontecer em algum momento. A gente só não sabe se será de uma maneira de uma vez toda, né? Todos os processos serão instaurados ao mesmo tempo ou se serão escalonados, mas serão instaurados em algum momento. Doutor Isaac, eu percebi que o senhor levantou a mão aí para fazer algum comentário. Foi isso mesmo? José Luiz, eu queria fazer uma pergunta para a doutora Ana Beatriz, quando ela falou sobre a questão da infração, né, de não efetuar a transferência dentro do prazo, o registro, né, que não poderia estar somando a pontuação ou imputando a pontuação dentro do prontuário deste infrator. Né, o artigo, acho que é 233. Agora, eu queria que ela explique qual é o posicionamento dela, no sentido do artigo, o parágrafo 4º do artigo 259, ele fala que ao condutor identificado serão atribuídas pontuações pelas infrações de sua responsabilidade, exceto, o inciso 2 elenca um rol de infrações ali, possivelmente umas 9 infrações com os desdobramentos, né, da raiz, que em tese não seriam mais, seriam consideradas infrações administrativas e que elas não teriam mais a pontuação inserida no seu prontuário. Queria que a doutora explicasse qual o entendimento dela sobre isso, se essa normativa ela está vigorando com relação à questão da imputação de penalidade, porque tem alguns Detrans que estão entendendo que esse inciso segundo seria uma letra morta, porque o rol de infrações que está descrito ali são de competência do proprietário. E ali fala sobre condutor. E aí não estaria abrangendo vamos falar assim, essas pontuações estariam sendo sim inseridas no prontuário do proprietário, porque ali diz condutor. E quando fala em condutor, se a responsabilidade é do proprietário, estaria uma letra morta aqui. Então, eu queria que ela vamos falar assim, explicasse
qual é o entendimento dela, e depois, se pudesse voltar, eu gostaria de tecer minhas considerações sobre esse artigo. Então, o que o senhor quis dizer é que, como diz lá, como menciona condutor, e aquelas são algumas das infrações são de responsabilidade do proprietário, então, nesse caso, não deveria ser desconsiderada aquela multa na contagem de pontos? Isso que o senhor quis dizer? Que eu fiquei um pouco confusa. Isso, é exatamente isso. Entendi. A doutora entende que essas multas deveriam não ter pontuação inserida para ninguém, ou por serem de responsabilidade de proprietário. E aqui o texto da lei diz condutor, essa norma deveria valer tanto para condutor quanto para proprietário, ou somente realmente para condutor, e no caso dos proprietários, automaticamente as pontuações continuariam sendo impostas nos seus pontuários. É isso que eu gostaria de entender. Eu entendo que elas não deveriam ser consideradas para ambos, porque o motivo pelo qual elas não devem ser levadas em consideração é justamente o caráter administrativo no sentido de não caracterizar uma infração de trânsito, um desrespeito a uma infração de trânsito, uma legislação de trânsito que coloque em risco a segurança no trânsito, entendeu? Não seria ali em relação a uma conduta na direção do veículo, por exemplo, entendeu? Seria a multa de balcão, como a gente conhece vulgarmente. Esse é o motivo pelo qual ela não está sendo levada em consideração. Esse aí seria o objetivo da lei, não é? Assim eu entendo. Apesar de a leitura ao pé da letra ali, apegada somente ao que está escrito na legislação, faz entender isso, faz compreender dessa forma, mas eu acho que a gente tem que realizar essa interpretação que atinge ali o objetivo, a finalidade para o qual essa alteração foi criada. Esse é o meu entendimento, doutor. Eu considero o mesmo entendimento seu, porque quando o projeto de lei que introduziu essa norma no parágrafo 4º, o inciso 2º, o que eu entendi ali quando eu li a justificativa do voto para a introdução e para a modificação desse artigo. O que o relator quis dizer ali diz respeito a infrações de menor potencial lesivo. Ele entendeu que esse tipo de infração não deveria ter pontuação porque o seu grau é um grau de letalidade ou de lesão pequeno. E aí, neste caso, por um desconhecimento de norma, porque o relator ele desconhecia que existia multa de responsabilidade proprietária e de responsabilidade do condutor, ele simplesmente colocou condutor, sem se atentar na questão da responsabilidade. Aqui, se você tirasse o condutor e infrator e só colocasse assim, o infrator, ela simplesmente abrangeria tanto o proprietário quanto o condutor. Neste caso, lendo o voto do legislador, ele quis dizer exatamente isso, que essas infrações, ele ainda renumerou infrações, que são infrações de licenciamento vencido, vamos falar assim, de transferência fora do prazo. Por não ter um grau de letalidade considerável, elas não deveriam ter pontuação, justamente porque não teria nenhum tipo de lesão. Então, ele entendeu o quê? Que deveriam inexistir pontuação. Só que, por falta de conhecimento da norma, ele acabou colocando o condutor ali, achando que seria o infrator qualquer, tanto o proprietário como o infrator. E, no fim, essa norma se tornou, vamos dizer assim, uma letra morta, se for seguir o que, vamos falar assim, se for seguir aqui o significado da norma mesmo que ele escreveu aqui, né? Mas se for ver a intenção do legislador, a intenção era que realmente não pontuasse, nem para proprietário, muito menos para condutor, no caso. Sim, eu concordo. E nesse ponto a gente percebe que essas alterações do CTB, elas têm buscado a adequação ali
as características sociais do direito, e não somente essa questão de penalizar sempre, né? E tem muito do caráter educativo por trás disso, que é o mais importante, inclusive, não é? E em relação a esse acúmulo de pontos, esse tipo de multa de balcão, essa multa administrativa, ela já vai gerar uma penalidade para o proprietário do veículo que seja, que é a pecuniária, não é? Então, assim, entendo eu, também não existe a necessidade de aplicação da pontuação, dessa outra face aí da penalidade, que seria a pontuação para o condutor, para o proprietário ou condutor que seja. Eu acho que essas multas, além do que, entendo eu que essa penalidade de suspensão do direito de dirigir também visa penalizar aqueles condutores que dirigem mal, vamos dizer. E isso daí, essas infrações não estão dizendo respeito a isso. Por exemplo, por não registrar um veículo dentro do período de 30 dias, não quer dizer que a pessoa seja uma pessoa ruim de volante, que esteja colocando em risco a sociedade e correndo risco de lesionar alguém, não é? Então, é isso que eu entendo, e fico feliz com o caminho que essas alterações estão seguindo, não é? Perfeito, doutores. Eu acho que a gente, de uma certa forma, conseguiu repassar as informações necessárias e básicas, né? O assunto ele é muito extenso e demanda muito tempo, né, para poder discutir as matérias, e a gente já está com o prazo praticamente esgotado aqui do nosso painel. Eu gostaria de abrir para vocês para as considerações finais, né, e a despedida para a gente poder encerrar aqui. Doutora Ana, por favor. Bom, eu acho que foi, assim, de grande valia, foi muito proveitoso o nosso debate aqui, e para quem gosta dessa área do direito de trânsito, eu acho que não é nada maçante, pelo contrário, é muito gostoso, é muito prazeroso a gente começar a discutir e considerando, assim, os casos concretos que nós temos, e foi muito bom, inclusive foi muito bom participar da Jornada Cultural, queria agradecer novamente, e, assim, fechar a Jornada Cultural. Somos o último debate, se eu não me engano, não é? Acabaram-se todos os debates, então estamos aqui para encerrar não só o nosso debate, mas encerrar também a jornada cultural da OAB do Estado de São Paulo, do ano de 2022, e finalizar essa semana de comemorações ao Dia do Advogado, ao nosso dia. Obrigado, doutora. Doutor Isaac, por favor, suas considerações. Agradecer ao doutor Zé Luiz aí, a parceria da doutora Ana Beatriz, também ao doutor Zé Luiz pela consideração aí por esse debate, por esse bate-papo, vamos falar assim, né? E falar de direito de trânsito é sempre um prazer. Então, me coloco à disposição e agradecer também ao professor e mestre aí, professor Ademir. Estou à disposição sempre. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Eu agradeço, então, a doutora Ana Beatriz pela presença e participação aqui nesse painel, ao doutor Isaac também pela presença. Agradeço a todos por participarem de uma certa forma aqui conosco. Eu vi aqui no chat que nós não temos perguntas, mas temos vários agradecimentos aqui no YouTube. E eu finalizo aqui o nosso painel, convidando a todos aqueles que queiram participar da Comissão de Direito de Trânsito. Nós estamos aqui de portas abertas, nós temos reuniões mensais, temos discussão de assuntos pertinentes ao tema. Quem tiver interessado, é só entrar em contato com a Secretaria de Comissões da seccional, para que eles passem ali as informações necessárias para que vocês possam participar junto conosco aí. São todos bem-vindos. Agradeço também ao doutor Ademir Rafael, presidente da Comissão de Direito de Trânsito da seccional, que nos trouxe a oportunidade de participar aqui na Jornada Cultural da OAB São Paulo. E, novamente, agradeço a todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para que isso fosse possível. Foram 4 dias de eventos, vários painéis, vários participantes com temas magníficos e, logicamente, só foi possível pelo empenho e trabalho de todos. Então, muito obrigado, uma ótima noite já, 18h07, uma ótima noite a todos, um ótimo final de semana e estamos aqui à disposição. Um abraço a todos, obrigado novamente, doutora Ana, doutor Isaac, um abraço, até mais.